Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Aqui quem vos fala é o Rafa. Aqui quem vos fala é o Lucas. E hoje estamos aqui para prosseguir e, na verdade, encerrar o nosso especial Oscar dos 10 indicados a melhores filmes. Nós fizemos aí recentemente alguns episódios para cobrir ficção americana, Maestro, Os Rejeitados, dentre outros filmes. E além disso, nós já temos aí dos episódios do ano passado, episódios sobre Oppenheimer, Barbie e Assassinos da Lua das Flores. E agora, nós vamos encerrar com o único filme que estava faltando a gente comentar desses 10 indicados a melhores filmes, que é Vidas Passadas. Lembrando, galera, já vou pedir logo aqui no início, não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo. Se você está ouvindo pelo YouTube, curta. Se você estiver aí no Spotify, nos classifique com 5 estrelas. Não esqueça de deixar seu comentário também, tá? Ajuda muito, fortalece pra caramba o nosso trabalho e nos dá o ímpeto de continuar essa brincadeira aqui com vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá! Vidas Passadas é um filme que tem direção e roteiro de Celine Song e tem no elenco basicamente 3 atores: Greta Lee, Tel Yeoh e John Magado. A sinopse é a seguinte: Vidas Passadas conta a história de Nora e Hae Sung, 2 amigos de infância com uma conexão profunda, mas que acabam se separando quando a família de Nora decide sair da Coreia do Sul e se mudar para Toronto. 20 anos depois, os 2 amigos se reencontram em Nova York e vivenciam uma semana fatídica enquanto confrontam as noções de destino, amor e as escolhas que compõem uma vida. Vidas Passadas está indicado ao Oscar 2024 em 2 categorias: Melhor Filme e Melhor Roteiro Original. Cara, assim, esse podcast vai ser bem diferenciado, assim, meio voltando às raízes das tretas. Maestro, a gente já discordou bastante aqui, eu e o Lucas e tal, sobre o filme, mas eu acho que não tinha uma paixão muito grande, né? Pelo menos pela minha parte do desgosto. Nesse caso aqui, a gente vai inverter os papéis. E isso porque Vidas Passadas, pra mim, e assim, infelizmente eu não consegui assistir o filme antes de eu gravar o nosso episódio especial de melhores de 2023. Mas depois que eu assisti o filme, eu assisti ainda no ano passado, mesmo em dezembro, finalzinho do ano, eu passei a considerá-lo o melhor filme que eu assisti no ano passado, no ano de 2023. Já o Lucas, ele não gostou nem um pouquinho do filme. Então, meu amigo, 2023 estava meio fraco pelo visto, né? Então eu acho que vai ser uma conversa bem interessante, mas eu vou começar trazendo um pouco da minha opinião, né, mais geral sobre o filme. E aí, galera, também só avisando, vai ter spoilers, beleza? Vamos falar aqui do filme de forma livre, vai ter spoilers, então continue por sua conta e risco caso você não tenha assistido. Cara, Vidas Passadas pra mim foi o filme que mais me tocou, velho. Assim, eu saí desse filme, né, ou melhor dizendo, eu terminei o filme. Eu não vou dizer que destruído, porque é um filme que, apesar de ter um impacto emocional muito grande comigo, assim, mas eu não chorei. Teve muita gente, por exemplo, que eu vi de sair se debulhando em lágrimas, chorando pra caramba e tal. Não foi meu caso, eu não costumo chorar em filmes, nesse não foi diferente. Mas, cara, é um filme, assim, tão potente, cara. Eu acho que ele é um filme que ele é muito rico para começo de conversa. Ele trata de diversos temas. O tema central, claro, é o reencontro dessas 2 pessoas que se desencontraram na infância, né? Quando a família da Nora, que é o nome que a personagem da Greta Lee assume, depois que ela vai pro Canadá, no caso, né? Eu ia falar de quando ela vem pra cá, como se ela tivesse vindo pro Brasil, mas enfim. Quando ela chega no Canadá, as pessoas dali do Japão, da Coreia e tal, eles têm esse costume, né? Eu não sei exatamente porquê, acho que é pela dificuldade de pronúncia e tal. Quando eles emigram, né, eles vêm pra América do Norte, enfim, pra outros locais, eles acabam trocando de nome, né, pegando um nome mais ocidentalizado. E, enfim, quando ela emigra, ela acaba meio que tendo esse desencontro ali com esse parceiro de infância dela, com quem existe ali, acho que uma espécie de paixonite e tal. Eles se reencontram em certo momento virtualmente, e eles têm uma reconexão absurda, mas os caminhos da vida acabam levando eles para locais diferentes novamente, eles se desconectam, e vão se reencontrar 20 anos depois, basicamente, em Nova York, quando o personagem do Tel Yeoh, o Hae Sung, ele vai para Nova York justamente para reencontrar, né, a Nora. E
trabalhar, né, cara? Tipo, tentar descobrir exatamente esses sentimentos deles, enfim, tentar sanar, sabe? Tudo aquilo que não foi dito, que não foi vivido. E eu acho que esse filme ele é muito rico, porque apesar dessa ser a história central, pra mim, ele fala sobre muito mais do que romance. Ele fala sobre escolhas de vida, ele fala sobre os infinitos e sis, as infinitas possibilidades. Ele fala muito sobre o papel das pessoas nas nossas vidas e como as pessoas elas deixam diferentes marcas na nossa vida. Ela fala muito sobre crescimento, sobre o desenvolvimento nosso como seres humanos. Ela fala sobre os sacrifícios da vida adulta, né, as difíceis escolhas que a gente tem que passar pela vida adulta, quando a gente vê ali, em certo momento, eles tendo que tomar decisões se com base nos sentimentos deles ou com base nos trabalhos ali, né, e na vida profissional, né, nos objetivos profissionais que eles têm ali quando eles têm esse reencontro online, né. O filme fala também sobre a vida do imigrante, né, do emigrante no caso, questão de identidade, o quanto essa identidade ela pode ser perdida também, sabe? Cara, ele fala de tanta coisa, mano, tanta coisa. E assim, pra mim, isso tudo é colocado de uma forma muito sensível. De verdade, assim, o filme ele é muito simples, né? O Lucas comentou isso em off, logo antes da gente começar a gravar. Ele é um filme simples no sentido de que ele é pautado basicamente em diálogos e em silêncio. Cara, isso pra mim é muito foda. O papel que o silêncio ocupa nesse filme é essencial, porque ele basicamente reflete como tem tanta coisa que às vezes a gente sente, a gente pensa, e que simplesmente não dá pra ser descrita em palavras, não dá pra colocar em palavras, porque simplesmente as palavras parece que não conseguem sair, ou tem coisas que impedem um contexto, um sentimento, que impedem que aquelas palavras sejam ditas, um desconforto, sabe? E os silêncios, os olhares desse filme, os vazios, tanto de som quanto da imagem, sabe? Tem muitos momentos aqui onde a gente vê espaços entre esses personagens que falam, que expressam tanta coisa. Cara, o filme, assim, é um filme belíssimo, pra mim, pelo menos. Ele foi um filme belíssimo, comunica coisa pra caramba, assim. Eu terminei o filme, cara, pensando em tanta coisa, assim, da vida, em pessoas que passaram pela minha vida, que estão na minha vida hoje, sabe? Nos sentimentos, nas escolhas de vida que eu já tomei, né, e que eu ainda vou ter que tomar, sabe? Assim, é um filme pra realmente... Ele é um filme que termina, mas ele acaba na sua rodagem, mas ele parece que nunca termina, de verdade, assim, ele fica contigo. Isso foi uma frase, inclusive, que o PH Santos disse na crítica dele, eu concordo plenamente. Ele é quase como se a Celine Song tivesse feito um filme eterno, assim. O filme, ele quase nunca acaba, porque de vez em quando eu tô, sei lá, fazendo nada, ou eu tô na rua, ou eu tô ocupado com alguma bobagem, e aí me vem alguma cena do filme, alguma situação que, pô, me bota pra pensar de novo em diversas coisas. Então, cara, é um filme que pra mim foi muito, muito potente, muito incrível, singelo, e ao mesmo tempo, ele é simples, mas ao mesmo tempo complexo, ele tem uma narrativa muito simples, mas tantas temáticas, tantas coisas que acontecem ali, e, cara, enfim, inclusive, eu até falei isso pro Lucas, né, eu brinquei falando que todo mundo tem o direito de estar errado alguma vez na vida, quando ele falou que ele não tinha gostado, mas, assim, na verdade eu fiquei triste, realmente, quando ele não gostou, ou quando tu não gostaste, Lucas, porque, cara, pra mim esse filme ele me tocou de tantas formas, assim, ele foi tão incrível que eu realmente queria fazer aqui um episódio no podcast, achei, né, que faríamos episódio no podcast de ódio ao filme, mas, e aí eu vou passar pra ti agora, mas deixando o recado pra galera que ouve a gente, que é muito interessante eu ter o ponto de vista agora de quem não gostou, porque eu acho que a arte, ela também faz isso. Ela tá pra incomodar, ela tá pra fazer nos tocar. Não tem problema, pra mim, no filme, na pintura, na série, no livro, o que quer que seja, que ele existe por diversão. Porque a diversão também é uma forma de alcançar pessoas. Mas eu acho que o papel principal da arte, qualquer que ela seja, é fazer a gente pensar, refletir sobre inúmeras coisas. Seja pro incômodo, ou seja pro gosto, né? Pro prazer. E enquanto esse filme me tocou muito, de uma forma boa, é muito interessante como ele conversou contigo de uma forma completamente diferente e em muitos pontos ruim, né? Então eu quero que tu aborde agora um pouco qual é o teu ponto de vista sobre os incômodos que ele te causou, enfim, o porquê que tu não curtiste a experiência de vidas passadas.
Vamos lá. Vidas Passadas, ele tem realmente uma premissa bem simples e que vai direto ao ponto, conversa direto com o telespectador. Até aí tudo bem. Eu particularmente entrei no filme com a perspectiva de, bem, vai ser uma espécie de filme se passando durante a vida deles, com vários encontros e desencontros, uma comédia romântica lá de Jennifer Aniston e Adam Sandler, podemos dizer. Então eles vão se reencontrar diversas vezes, com a vida totalmente diferente, né? Vai que em algum momento eles realmente casaram, e aí depois eles, fica um clima estranho, mas depois se afastam, né? Depois se separa, depois de anos, né? Acontece alguma coisa, e enfim. Cara, o filme ele é totalmente diferente, na verdade. Começa com eles jovens, né? Como o Rafa bem citou aqui, né? Quando eles são crianças, eles têm aquela paixonite, e durante 12 anos, o Hae-sung, ele fica atrás da amiga, né? Ele não esquece ela. Diversas vezes ele não tira ela da cabeça. E ele faz um post no Facebook que acaba chegando até ela e ele se reencontra através disso. E criam esse laço novamente através do Skype. Cara, até aí o filme tá gostosinho, tá delicinho, eu tô gostando, achei legal, né? É um romance, aqueles romance clichêzinho, né? Que vai te conquistando, que, poxa, eles se reencontraram depois de um tempo pra viver esse amor, né? Ambos estão solteiros, vivendo as suas vidas de diversos pontos de vista diferentes, né? Ela é uma escritora que tá ascendendo na carreira, tá começando agora. Ele é arquiteto, engenheiro, né? Que tá querendo começar uma carreira nova, vai sair também da Coreia, vai pra China. E aí, de repente, cara, começa meu primeiro problema com o filme é o seguinte: como a gente tinha conversado no off, né? O Rafa até citou, pra esse filme acontecer, ele precisa juntar 3 pessoas perfeitas. 3 pessoas que não podem errar em nada e tem que estar completamente submetidas a aceitar aquela situação. O que na vida real jamais aconteceria. Não posso dizer jamais, né? Não posso dizer nunca aconteceria, porque eu acho que nunca é uma palavra forte. Mas seria muito improvável disso acontecer na vida real. Simplesmente um belo dia, a Nora surta, porque ela tem que ir atrás do Hae-sung e não ele tem que vir atrás dela, né? Então ela surta e decide encerrar aquele relacionamento, né? E eu acho que, inclusive, essa parte, ela é forte, porque ele, meio triste, né? Ele meio transtornado, ele fala, a gente nem tava namorando, né? Ele faz até uma pergunta, né? A gente tava namorando pra terminar, né? Entre aspas. Então, assim, essa parte realmente ela é forte. Eu falei, bom, o filme ainda tá legal, mas assim, eu acho meio inaceitável, né? Eu acho meio inaceitável esse fato dela terminar, mas compreendo. Ok, até aí o filme está assistível ainda. Mas já foi a primeira revolta, né? Da atitude dela, drástica, mas eu sei que quando somos mais novos, quando somos mais jovens, a gente toma esse tipo de atitude sem pensar, no calor do momento, principalmente quando envolve alguém que a gente nutre sentimentos, né? Então eu sei que o filme ele quer passar essa mensagem. Às vezes a gente age por impulso, para o bem ou para o mal, quando envolvem sentimentos. Tudo bem, passam-se 12 anos e ela encontra alguém nesse meio tempo. O filme ele explica, né, que ela foi para uma casa de escritoras, né, para dividir aluguel, né, provavelmente para pagar mais barato. Encontra um cara, que é o Arthur, e se casa com o cara. Aí eu falei, bom, aqui o filme vai fazer o quê? Vai casar, ele provavelmente vai casar ou vai namorar com alguém, eles vão se encontrar, se esbarrar em algum momento, e tal, e vai seguir a vida e depois vão se separar. Não, aqui o filme muda completamente de qualquer outro filme de romance. Ela, casada, passam-se 12 anos, recebe uma mensagem de que o Hae-sung vem visitar ela nos Estados Unidos. E o marido, cara, o marido dela, quando ele realmente apareceu a primeira vez, eu falei, bem, não sei, vai esquisitar a história, né? Ele tá aqui pra causar incômodo. Porque já me incomodou, né? Já ficou, mas ela não gostava dele, já tá ficando com o cara do nada, já tá flertando. Que isso, é aquela famosa frase, pra curar uma doença de amor só amando outra pessoa, não é possível que ela vai fazer isso, né? E ela realmente faz. Fica com o cara, né? Se casa com ele posteriormente pra adquirir o green card, etc. E aí, casada, ela vai até o cara. E o marido, aceita, deixa ela aí sozinha e tudo, né? Confia na esposa. E ela sai, vai lá e se encontra com ele. Cara, o que mais me revolta é o seguinte: é o início de flerte ou quase flerte de ambos, Hae-sung e Nora, sendo que ela é uma mulher casada. Então, assim, chegam alguns momentos no filme que me causam incômodo pela certa falta de respeito que ela tem com o marido. O que me causa essa sensação e esse estranhamento? Ela ter ido em passeios que ela nunca foi com o marido. Ele até faz uma cara meio triste assim quando fala, mas a gente nunca foi nisso aí. Ela vira pra ele assim assustada. Sério, a gente nunca foi? Ele é tal.
Ele fica incomodado, ele fica claramente incomodado com essa situação. Eles saem pra beber, os três juntos. Ela fica conversando com o cara, ela chega um momento da conversa que ela cagou para o marido dela. E fica conversando em coreano com o cara, nem tenta mais traduzir. Fica completamente virada, ela fica virada de costas pro marido. Pô, mas antes nem ter levado o cara lá, então. Tipo assim, é uma falta de respeito de ambos. Porque assim, eu não considero que o Hae-sung, ele tenha tanto de respeito pelo marido. Porque se fosse outro, estaria flertando, dando em cima. Mas não, ele tem até um certo respeito, ele tenta conversar em inglês pra tentar conversar com o marido. A Nora não, cara. Chega um momento da conversa ali que ela não tá nem aí. Ela só fala em coreano mesmo, vira completamente de costas pro marido. O cara fica bebendo sozinho. Tanto é que na cena inicial a gente tem o ponto de vista de duas pessoas que estão fora, né, da conversa, que provavelmente seríamos a representação de nós, espectadores, né, perguntando, pô, quem é quem ali? Será que o cara do lado ali que tá bebendo sozinho é o marido? Pô, uma situação esquisita, né? Não, será que é um trisal? Como que deve ser? Então, tipo assim, tem essa polêmica de certa forma. Então eu acho que é uma das coisas que o filme tenta passar. Pelo menos tentou passar na minha visão. É uma situação constrangedora, é uma situação complicada, que não foi do meu agrado, porque pra mim isso não é romance. Porque se a gente começa a romantizar esse tipo de coisa, esse tipo de atitude, é quase uma traição. Venhamos e convenhamos, do meu ponto de vista. Né? Eu vi que o Rafa, a gente já tinha até se estranhado, de certa forma, quando eu citei a minha opinião, né? Do ponto de vista dele não é traição. Mas, cara, tipo assim, se eu tô com uma pessoa, se eu tô com alguém, eu vou respeitar essa pessoa. Eu sei que tem um amor, que tem um sentimento, que aflora lá atrás. Só que, assim, do ponto de vista da Nora, ela não tá fazendo nada errado. E de fato, entre aspas, ela não faz nada errado. Ela não trai literalmente o marido dela. Ela não trai o marido dela, ela não beija em momento algum, né? Ela mantém abraços ainda, de certa forma, respeitosos, né? Ela não chega a flertar diretamente com o Hae-sung, certo? Só que o problema pra mim é as entrelinhas, como aquela frase diz, o diabo mora nos detalhes. E essa frase é muito forte, porque essa relação dela com o Hae-sung causa insegurança no marido, causa instabilidade no casal, causa dúvidas, causa perguntas que podem virar uma bola de neve, não no momento do filme, mas quiçá anos depois, essa bola de neve pode ser demais, talvez pro Arthur ou talvez pra Nora, né? Então o filme ele tenta lidar com essa mensagem de que em vidas passadas eles pudessem ter sido um casal, em vidas passadas eles pudessem ter sido um passarinho numa árvore. Eu acho essa ideia, entre aspas, bonita, por mais que seja exagerada, né? É a hipérbole do amor, a hipérbole do sentimento, né? Quando a gente ama, a gente tende a exagerar nesses quesitos. Isso é fato. Só que não tem como amar duas pessoas ao mesmo tempo. Ou ela ama o Hae-sung ou ela ama o Arthur. E se ela ama o Arthur, ela chegava e falava, olha, cara, aconteceu, foi isso, eu gostava de você, tal. Só que o jeito que ela lida com o Hae-sung, cara, é diferente. É diferente. Fica claro que existe algum sentimento ali, um sentimento estranho, mas um sentimento... Eu acho que, cara, não é legal você... Não, é desrespeitoso você fazer isso, principalmente com a pessoa do lado, e você ignorando a pessoa que, teoricamente, é o amor da sua vida, porque você tem o Yin Yang, né, que eles falam ali, né, que é as 8.000 camadas de amor, né, de encontros e desencontros durante as vidas passadas, e você tá ignorando essa pessoa porque teve um Yang de leve ali quando era criança com a outra. Então, quer dizer, o seu amor de infância tá sendo nesse momento mais importante do que o seu amor da vida inteira, do seu marido, sua esposa agora? Então, assim, eu achei esquisito, entendeu? Eu achei estranho. Foi o meu maior motivo de revolta no filme, né? Fora que o Hae-sung é um tremendo de um gado por ficar 24 anos inteiro atrás de uma mulher em vez de arranjar coisa pra fazer e cuidar da própria vida, né? Cara, vamos lá. Primeiro, eu não acho que a decisão que ela toma de cortar relações com ele, se afastar dele, né? Na verdade, eu não sei se ela corta relações com ele, porque em certa parte do filme, ela comenta que ela foi pra Coreia, né, em certo momento, logo depois do casamento, não sei se na lua de mel, alguma coisa assim, e ela tentou contato com ele e tal, e ele não respondeu, não... enfim, não deu bola, né, não retornou as ligações dela, as mensagens dela. Então, percebe-se que eles não cortaram relações de maneira completa nesses 20 anos. Não é que ele passou 20 anos sem falar com ela, de nada ele mandou um e-mail falando, não, posso te encontrar em Nova York? 12 anos, aliás. Parece que não foi o que aconteceu. E
essa decisão que ela toma de dar uma cortada nas relações ou diminuir e tal, pra mim não é questão de genuidade. O que acontece? Ele toma uma decisão que aí, pra mim, eu acho que esse é o único ponto que enfraquece um pouco a história, porque ele tem a opção de ir para os Estados Unidos fazer o intercâmbio, ao invés de ir para a China, né? E ele diz que, tipo, não, porque eu quero aprender chinês, porque, tipo, tem uma galera aqui na minha empresa, pra minha empresa isso é bom, pro meu trabalho isso é bom. Só que, tipo, se ele fosse pros Estados Unidos, mano, ele ia aprender inglês, bicho. Tipo, entendeu? Eu vou aprender chinês ou eu vou aprender inglês? Saca, assim? Eu não posso fingir que eu entendo o contexto que ele tá, porque, realmente, pra gente aqui, por exemplo, o inglês faz muito mais sentido. Talvez lá na Coreia, em certos locais... Talvez pra eles, realmente, o mandarim seja um pouco mais elevado, né? Seja um patamar mais, assim como pra gente é o inglês, né? Isso, exatamente. Então, talvez tenha. Eu não posso entrar nesse contexto cultural ali, econômico e tal, porque eu não conheço. Mas ainda assim, pra mim, cara, e a minha visão da situação, tu percebe que ela é uma pessoa muito focada no trabalho. Ela larga até a mãe dela, né? Ela sai de Toronto, vai para os Estados Unidos atrás do trabalho e tal. E tu percebes que ela passou um tempo ali muito mais ansiando pelos encontros com ele, pelas conversas com ele, do que talvez até pelo trabalho, pelas coisas de trabalho dela, que ela estava tão focada. Quando ela percebe que eles não vão conseguir se encontrar pelos próximos 2 anos, cara, ela percebe assim, olha, se eu não cortar relações, pelo menos momentaneamente, com essa pessoa, eu vou ficar sofrendo, eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar agoniada por encontrar ele, por estar com ele, que vai ser uma situação que não vai acontecer, e eu posso perder o foco daquilo que eu quero realmente agora e que eu preciso, que é o meu crescimento profissional. Então ela toma essa atitude como uma forma, pelo menos temporária ali, de tu cortar as relações pra, tipo assim, pra que ela consiga focar em algo e pra que aquele sentimento possa, digamos assim, arrefecer, dar uma diminuída e que, de repente, ela possa, no futuro, voltar a conversar com ele de uma forma, assim, mais na amizade mesmo, sem essa ansiedade, sem esse furor todo que estava ali envolvido naquele primeiro reencontro online que eles têm, entendeu? Eu vejo sentido nessa atitude dela, sabe? Eu vejo de uma forma mais imatura, sinceramente. Mas eu entendo que são jovens, né? Estão focados ali nos seus respectivos trabalhos, etc. Só que não é o tipo de atitude que a gente toma assim de uma hora para outra e sem se preocupar com o que a outra pessoa sente. Então, assim, eu vejo muito na Nora uma pessoa que ela é muito, de certa forma, egoísta. Ela não se importa com o que os outros vão sentir, o que os outros vão pensar das atitudes dela. O que for melhor para ela é o que ela vai tomar. Nesse momento ela corta relações, é bom para ela, o trabalho dela, realmente, para ela não ficar ansiosa. Mas ela nem faz questão de tentar explicar isso pra ele, ou de tentar pelo menos frear isso aos poucos. Não, corta no seco, dane-se os sentimentos dele, dane-se se ele vai sentir, se ele vai chorar, se ele vai ficar louco, sei lá ou se ele vai me esquecer. O que é melhor pra ela não se incomodar com isso. Da mesma forma, 12 anos depois. 12 anos depois, ela não sente tanto o que o marido tá achando. Ela vai pro encontro e dane-se. E vai se encontrar com ele depois e quer apresentar o marido, entendeu? Pois é, eu já vou chegar nesse ponto, mas assim, ainda nesse trecho, eu entendo esse teu ponto de vista e talvez eu até concorde, mas assim, tem um detalhe também. Quem poderia ter a opção de mudar o negócio e encontrar com ela, era muito mais fácil pra ele fazer esse intercâmbio lá do que ela ir pra lá. Então, a partir do momento que se ele decidiu que, não, mano, melhor pra mim é ficar aqui e foda-se o que tu tá sentindo porque eu não vou te encontrar, então por que ela deveria ter esse enorme respeito? Tipo, não, então, eu vou ficar aqui me martirizando e pra respeitar os sentimentos dele, quando ele também não tá afim de fazer o sacrifício, entre aspas, ou fazer essa modificação de ideia de, ao invés de ir pra China, vir pra cá. Sabe, assim, pra mim é o famoso golpe trocado no dói, entendeu? De fato. Eu acho que os dois ali, como eu falei, os dois têm atitudes imaturas, né? Os dois, eles não pensam no outro, eles não conseguem agir de frente ali com a situação ou tomar uma iniciativa. Talvez por medo, talvez por insegurança, né? Enfim, N motivos ali. Só que eu acho que assim, isso faz sentido pra mim, entendeu? Esse corte, esse término, não faz sentido, é a cabeça da pessoa ficar, 12 anos presa naquilo ali pra querer ir atrás, pra querer viver. Até o momento, por exemplo, como você falou, não é como se eles tivessem cortado relações. Ela tenta ver ele um pouco antes do casamento, que é dito, né? Antes dela casar, ela meio que vai lá pra Coreia e ela manda um e-mail pra ele querendo ver ele. Pra mim,
Isso foi uma atitude, eu inclusive vi com a Letícia esse filme, e ela achou a mesma coisa, que, tipo assim, foi uma atitude dela de ter certeza. Parecia que ela tava insegura de casar com Arthur, e foi pra Coreia pra ver ele uma última vez pra achar, não, será que eu sou realmente coreana? Isso nunca saiu de mim, essa cultura sou eu, né, eu não sou a Nora, na verdade meu amor é ele, meu Yang é o Hae-sung, ou será que é o Arthur mesmo? Então, pra mim, essa foi uma atitude dela de ir pra Coreia pra ver ele uma última vez antes de casar, uma atitude pra ter certeza de quem era o amor dela, quem é ela, de tentar se encontrar, de tentar se entender. Então aí já vê um pouco mais dessa imaturidade, dessa insegurança da Nora também, antes desses 12 anos se completarem, né? Ela não tirou ele da cabeça. Assim, mas tem um detalhe, ela não vai antes de casar, ela já tá casada quando eles vão lá. Ela fala isso. Tanto que ela vai com o Arthur. Eu lembro que eles vão um pouco antes de casar pra visitar a Coreia, pra ver família, pra ele conhecer a família dela, entendeu? Uma parte da família que ficou na Coreia, né? Bom, mas sim, enfim. Independente, eu acho assim, com uma atitude meio, né? Pois é, cara, mas eu acho. Mas, mano, pra mim, se for essa tua leitura, eu acho justo, cara. Tipo, tu tá com uma pessoa. Presta atenção, tipo assim, a vida dela. Ela cortou relações ali, ou sei lá, ficou um tempo com relações mínimas, né? Digamos assim, com contato mínimo com o Hae-sung. Ela teve essa sensação que aparentemente foi avassaladora quando eles se encontraram, quando eles se reencontraram. E foi algo que foi cortado no meio. O relacionamento deles vive de ser cortado ao meio, de ser interrompido, seja pelas próprias atitudes deles, e aí entra aquela questão que eu falei sobre as decisões de questão de trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui da minha própria vida. E aí entra também uma coisa que tu falou em Maestro, eu acho que na verdade tu falou pra mim no off já, depois que a gente tinha terminado de gravar, não lembro. Que tu falaste que tu tem todo um contexto pessoal de vida, tu teves o contato ali com coral e tal, tu tem um contato com a música que foi muito importante pra ti, e que de vez de te conectar com a história do filme Maestro, muito mais do que eu, porque eu não tinha esse contexto, inclusive não sinto tanto esse apelo, essa atração pela música clássica ali, pelo coral, pelas orquestras, etc. Eu consigo me identificar muito mais com a história, ainda que eu não tenha uma história de vida parecida necessariamente com a deles, mas eu entendo os sentimentos com histórias análogas, digamos assim, sabe? E eu vou dar um exemplo besta aqui. Mas assim, quando eu tava no segundo ano do ensino médio, eu fiz cursinho, eu estudava numa escola X e fazia cursinho de tarde em uma escola Y. No segundo ano, ali no meio do segundo ano do ensino médio, um pouquinho depois, eu terminei um relacionamento no qual eu estava. Depois disso, eu passei a me conectar muito mais com uma pessoa, com uma moça com quem eu fazia cursinho, e que eu me sentia atraído por ela, a gente tinha uma conexão bacana e tal. Ela claramente se sentia atraída por mim também. Só que, cara, acabou que a gente nunca nem ficou, a gente nunca deu um selinho, a gente nunca se beijou, a gente nunca fez nada, cara, nada. Mas rolou um flerte durante muito tempo ali, até terminar ali o tempo do cursinho no segundo ano. Quando foi pra eu passar pro terceiro ano do ensino médio, né, convênio, eu tive a opção de ir para esse colégio Y, né, onde eu fazia cursinho, sair do colégio X, onde eu tava, e ir para esse colégio Y. Só que eu tive que tomar uma decisão. E assim, não é que, sei lá, não é como eu digo, não é o contexto do filme, porque eu não tava apaixonado, não tava amando, nem nada disso. Mas existia ali um certo interesse meu de tipo, cara, eu queria saber, de repente, eu tendo mais contato com essa pessoa, eu passando mais tempo com ela, pra onde será que essa relação vai, sabe? Pra onde será que a gente pode ir? E só que quando eu tive a oportunidade de ir pra esse outro colégio, eu tive que pesar algumas coisas. E cara, se eu fosse pra esse colégio, eu ia passar muito mais tempo tendo aula, que era algo que pra mim, eu não necessariamente achava vantajoso, porque eu achava que eu tinha que ter tempo pra estudar pro vestibular em casa. Eu ia demorar mais pra ir e pra voltar, o colégio ia ser mais caro. Então teve todo um contexto e situações, coisas, que eu tive que pesar e falar assim, não, é melhor eu ficar onde eu estou, né, no colégio X. E, assim, por ironia do destino, o que quer que seja, nesse colégio X, no mesmo ano, eu comecei um relacionamento com uma pessoa que eu tô até hoje, sabe? A gente vai completar 9 anos juntos agora em abril, a gente tá prestes a se casar, entendeu? Só que, mesmo assim, na minha cabeça, eu não tenho mais nenhum sentimento por essa pessoa com quem eu tive esse flerte e tal.
Mas na minha cabeça fica aquela dúvida, aquela possibilidade do... Cara, se eu tivesse saído do colégio onde eu estava e ido pro colégio onde eu fazia cursinho, o que será que teria acontecido? Será que eu teria namorado essa pessoa? Será que a gente já estaria junto? Será que a gente teria ficado e, sei lá, depois, foda-se, assim, se desconectaria? Entendeu? Como é que será que teria sido a minha vida nesse sentido amoroso se eu tivesse tomado essa decisão de ir pra lá? Amigo, eu entendo o seu ponto de vista. O que eu não entendo é, vamos supor, hoje em dia, como você disse, você tá num relacionamento de 9 anos, né? Você tá praticamente casado, já tá com o pé na igreja, né? Você teria ou acharia normal ter um date com essa outra pessoa do seu cursinho hoje em dia? Não acho. Mas aí, calma. Mas aí... Argumente. Lógicas, elas são diferentes. Por quê? Essa pessoa, eu cortei o contato. Eu cortei não, na verdade, a gente se desconectou completamente depois ali de uns 6 meses, mais ou menos, sabe? E com ela é diferente, cara, porque ela e ele, na história aqui do filme, né? A Nora e o Hae-sung, eles eram amigos antes de tudo. Então, existia uma conexão que ia além do sentimento de paixão, de amor e tal. Então é diferente, porque... tanto que no filme, ela fala, quando ela sai com ele e tal, inclusive o marido sabia que eles iam se encontrar, sabia que ele tava vindo, ela não faz nada escondido do marido em nenhum momento. Sim. Quando ela volta pra casa, a primeira coisa que ela fala quando ela entra em casa é: você estava certo, ele veio aqui só pra me ver mesmo. Então, ou seja, claramente aconteceu uma conversa ali onde, tipo, provavelmente, olha, o fulano, ele falou que ele vai vir aqui em Nova York, porque ele quer conhecer e tal, e provavelmente o marido dela falou, olha, ele com certeza não tá vindo aqui por causa de Nova York, ele tá vindo aqui por causa de você. E, cara, assim, uma coisa que eu acho muito interessante, que, como tu mesmo falou, né, que eu também já tinha citado no off, é que, claramente, o marido dela é uma pessoa em 1 bilhão. Porque ele é muito compreensível, ele é compreensível a ponto de irritar, cara. Pois é, mas assim, existe uma coisa que eu acho que, tipo assim, é muito correto da parte dele e que, cara, é o que deveria ser em certo ponto, tá? Pra nossa vida. Que é assim, não é o papel dele falar pra ela com quem ela deve ficar, o que ela deve sentir. Quem tem que decidir ficar com ele, quem tem que decidir estar com ele é ela, não é ele. Sim. Entendeu? Não é ele que tem que decidir isso por ela, saca? E eu vejo a aceitação dele dessa situação muito como isso. Tipo, ele entende que ela tem ali algo mal resolvido, ou ela tem uma relação muito forte com essa pessoa. Essa pessoa, o Hae-sung, ele desempenha na vida dela um papel muito importante. Ou desempenhou um papel muito importante, sabe? Na história dela. E ele sabe, ele percebe, provavelmente, o Arthur, que existe ali algo mal resolvido, existe alguma história ali para ser tratada. E que ele percebe que ela precisa passar por aquela situação. Então, assim, o papel dele não é proibir ela de ir, não é ditar o que ela precisa sentir ou não, não é ditar o que ela precisa fazer ou não. Ele confia nela o suficiente para entender que ela não vai trair ele, ele confia nela o suficiente para isso, e quanto aos sentimentos dela, ele precisa deixar ela livre para entender quais são esses sentimentos. E quando eu digo livre, claro, precisa ter o respeito de o teu relacionamento não acabou, então você não pode, sei lá, ir lá beijar o cara, dormir com o cara, qualquer coisa parecida, mas eu estou permitindo, né, eu tô não fazendo, digamos assim, onda, criando problema, porque eu quero que você entenda se você realmente quer ficar comigo ou se você quer ficar com essa pessoa. E é o papel dele, e assim, cara, de verdade, isso é melhor pra ele até. Porque eu, particularmente, preferiria que a pessoa que eu tivesse fosse nesse encontro, andasse ali, fizesse passeio, conversasse com essa pessoa e resolvesse esses sentimentos, e quando ela voltasse, ela tivesse certeza que ela queria estar comigo. Porque pra mim seria muito melhor do que eu estar com uma pessoa do meu lado, e sabendo que essa pessoa ia ter eterna dúvida de será que eu tomei a decisão certa, será que é realmente com essa pessoa que eu quero ficar, etc. Cara, eu penso totalmente diferente. Tipo assim, a escolha dela já foi feita. Não é como se ela estivesse conhecendo e conversando com os dois, entendeu? Ela já teve a chance dela 12 anos atrás ou durante uma boa parte desses 12 anos. Fui atrás das informações, mandei as imagens, tá? O nosso editor tá botando na tela aí agora, né? Complicando a vida do editor, coitado. Ela, antes de se casar, ela conversa com o Hae-sung, né, durante o date deles. Antes de se casar, ela foi na Coreia com o marido,
pra ver ele. Ela mandou um e-mail que ela queria ver ele antes de se casar. Então, assim, a escolha dela deveria ter sido feita nesse leque, né? Nessa abertura de 14 a 16 anos, mais ou menos, né? Enquanto ela ainda tava namorando, antes de se casar, né? Ou talvez conversando com os dois, conhecendo o Arthur, conhecendo o Rei Sung, né? Ou reconhecendo o Rei Sung. Que, claro, a gente não é a mesma coisa de criança. Entende? Então, aqui, ó, vou botar um outro exemplo aqui também. Uma coisa é uma paixonite que eu tive aos meus 8 anos de idade. Uma coisa é uma paixãozinha que eu tive aos 10 anos. Isso aí todo mundo tem, o primeiro amor, né? O primeiro amor todo mundo tem. Meu primeiro amor foi a atriz lá de Ponte para Terabithia, né? Chorei muito no final do filme. Mas nem por isso eu vou atrás dela fazer post no Facebook hoje. As pessoas mudam com o passar do tempo. 24 anos de... 24 anos de tempo sendo passado é muita coisa para a cabeça da pessoa mudar. Principalmente na fase de formação, a fase de adolescência, aquele jovem adulto, né, que a gente vai mudando a linha de raciocínio, etc. Então, assim, pra mim, a escolha dela foi feita no momento que ela disse sim pro cara e se casou com ele. Se ela tá na dúvida, pra mim já tem uma falta de respeito. Então, assim, escolheu errado? Escolheu mal? Não tinha certeza realmente do que queria? Por que não resolveu antes? Por que tem que resolver agora? Pô, 12 anos depois? Porque não é assim que a vida funciona, bicho. Cara, mas então ela escolheu errado. Então é uma falta de respeito. Tá 9... Não é um relacionamento de meses, Rafa. Falta de respeito, cara, pra mim é atitude, não sentimento. Sentimento tu não controla, pô. Não, mas é isso a questão. Então por que ela não descobriu? É isso que eu tô falando. Por que ela não foi atrás desses sentimentos antes? Cara, Rafa, não são meses que ela tá com o cara. Ela tem um casamento de 9 anos. 9 anos com o marido. Não é pouca coisa. Cara, em 9 anos, ela quer resolver esses sentimentos milagrosamente agora, só porque o cara vem atrás. Quer dizer que se o cara espera ela ter filho, ela ter netos, cacete a 4 e vem atrás dela, ela ia querer resolver de qualquer jeito, largava tudo pra ir se encontrar com o cara? Pode ser. E se fosse realmente, e se ela gostasse realmente do cara? Ela ia largar o marido. Pô, tipo assim, é uma falta de respeito. Não se importa com o cara. Claro, não se importa com o cara. O cara tá 9 anos nutrindo o sentimento com a mulher. O cara tá 9 anos se dedicando pra vida dele juntos. Aí do nada ela abandona porque, não, eu gostava da minha paixão de infância, que eu encontrei 12 anos depois, e dane-se, tchau, e beijo, tchau, e vou embora. Cara, pra mim, de coração, pra mim, é muito mais falta de respeito uma pessoa continuar comigo, insatisfeita, amando outra pessoa. Não, com certeza. Querendo, tipo assim, querendo me sacanear não. Sim, estando comigo e gostando do outro. Eu entendo. Respeito do que ela, tipo, cara, chegar comigo, olha, cara, é o seguinte, a gente construiu uma vida junto, esses 9 anos foram incríveis, a gente viveu coisas incríveis, mas, cara, eu percebi que o sentimento que eu tenho por você talvez não seja mais o mesmo, e eu tenho uma outra pessoa que eu passei a gostar, cara, eu ia ficar... Beleza. Eu ia ficar... Não. Eu ia ficar... Claro que eu ia ficar. Mas seria muito melhor pra mim a pessoa chegar e falar a verdade do que simplesmente viver uma vida merda comigo e me fazer infeliz também. Eu entendo completamente, Rafa, mas ó, a situação não é encontrei uma pessoa agora, criei amizade, criei um laço, descobri que eu gosto mais dela, não. É algo tipo, tive uma relação com uma pessoa lá atrás que não foi pra frente, entendeu? Não esqueci dessa pessoa até agora, porque, pô, não é possível que do nada voltou esse negócio, já existia. Se for o caso, claro, numa realidade em que ela larga o marido pra ficar com o Rei Sung, né? Se fosse a realidade, então, nunca deixei de gostar dele, me desculpa ter escondido isso durante 9 anos, ou ter esquecido, porque não é possível que esquece, e agora eu vou largar você e vou ficar com ele. Pô, irmão, em 9 anos, ela deveria ter falado sobre isso, deveria ter explicado, entendeu? O marido teria sido compreensivo, talvez, então vai atrás logo pra resolver, antes que piore a situação, entendeu? Do que, pô, esperar 9 anos de casamento, 9 anos de uma vida, cara, é muita coisa. Como você disse, você tem 9 anos de relacionamento, só você e a sua noiva sabem o que vocês viveram durante esse período, o quanto vocês cresceram, quanto o relacionamento de vocês cresceram, o que vocês construíram juntos e individualmente. 9 anos não é pouca coisa, cara. 9 anos é muita coisa. Entende? Então, assim, por que essa conversa nunca rolou antes? Por que esse encontro nunca rolou antes? Por que tem que ser agora? Mas aí, cara, tu tem que entender que eles moravam em países diferentes. Tipo assim, o cara, ele tem uma atitude que é extrema, de tipo, mano, eu vou sair da Coreia e vou lá nos Estados Unidos e foda-se. Ela talvez, cara, ela não queria tomar essa atitude. Não, eu não vou lá na Coreia só pra ver isso.
entendeu? Ela vai quando ela tem que, como tu mesmo falou, quando ela tem que apresentar o marido pra família. Mesmo assim, eles vão depois de não sei quantos anos juntos lá pra ela apresentar o marido ou o pretense marido pra família, entendeu? É uma pessoa que ela não toma essas atitudes absurdas. Eu entendo do ponto de vista, realmente, talvez se tinha esse sentimento e tal, teria que ser resolvido antes. Mas, cara, a gente sabe que as pessoas não agem assim. Tipo, imagina o seguinte. Tu estás com a Letícia, né, que é a tua esposa, pra quem tá ouvindo aí e não sabe, né, não conhece a gente, que é a tua esposa, né? Bacana, beleza. Aí, imagina que vocês não estão casados ainda, tá? Vamos colocar que vocês não estão casados. Vocês se conheceram e tal. E tem alguém, cara, assim, tu te relacionaste e, putz, eu ainda tem alguma coisa, assim, que... Cara, que quando eu lembro dessa pessoa, pô, sei lá, ainda... Seu coração ainda balança... Não sei, tipo assim, meu relacionamento tá bom, eu gosto dessa pessoa que eu tô muito bem com essa pessoa que eu tô, com a Letícia, mas, putz, de repente, essa outra pessoa aqui, eu não sei. Cara, de coração, mano, me diz de coração. Se tu me disseres que tu falaria assim, não, olha, Letícia, é o seguinte, tem essa pessoa assim, assim, assada, com quem, tipo, me relacionei, ou com quem eu conhecia, com quem eu convivi durante um tempo, eu ainda tenho alguma coisa por essa pessoa, e eu preciso primeiro resolver isso pra depois tu saber se eu vou ficar contigo. Cara, se tu me disser que tu faria isso, então tu também é uma pessoa em 1 bilhão. Porque ninguém vai fazer isso, cara. Então, aqui eu te pego pelas pernas e te passo a rasteira. Eu não só faria isso, meu amigo. Que isso? Eu te jogo no chão, monto por cima. Que isso? Eu não só faria isso, como eu fiz isso. Quando eu estava flertando com a minha atual esposa, na época que a gente estava se conhecendo, antes mesmo de namorar, eu sentei com ela e tive uma conversa franca. Para todos os garotos que já amei. Garotos não, lá ele. Para todas as mulheres que já amei. Eu citei pra ela. Se entregou. Perdão. Eu sentei com ela e eu conversei. Eu falei sobre meus relacionamentos, sobre toda a situação que eu tive. O Rafa sabe, o Rafa que é um pouco mais íntimo de mim, né? Putz, isso tá ficando estranho, né, cara? Eu não sei não, mas eu não sou íntimo de ti não, cara. Assim, essa história tá meio estranha. Você entendeu o que eu quis dizer? Acho que aconteceu, mas não aconteceu. O Rafa sabe que a gente sentava e conversava, eu falava pra eles minhas aventuras amorosas, etc, né? Então ele sabe. E essas mesmas conversas que a gente tinha, Rafa, nessa época, quando a gente era mais jovem, eu sentei com a Letícia e eu contei pra ela, eu expliquei pra ela. Falei, olha, inclusive estou saindo de um relacionamento, né, já tem um tempo aí que perdurou por alguns anos e tudo, entendeu? Então, assim, eu não só faria, eu fiz isso, entendeu? Então, eu acho que a base de um relacionamento saudável, estrutural, é a honestidade, é a conversa franca. Como é que vai doer? Mas é melhor do que ficar aguentando, do que ficar suportando e chegar 9 anos de relacionamento. Ai, meu amor antigo de escola. Ai, meu amor antigo de infância veio me ver. Ai, eu vou largar tudo aqui pra ir ver ele. Tudo bem que não é assim a situação. Estou exagerando por conta da minha raiva que eu sinto por esse filme. Mas eu acho uma falta de respeito, né? Uma falta de sacanagem. Cara, não, beleza. Mas eu acho que tu não entendeu o ponto que eu quis chegar, no caso. O ponto não é a conversa. Eu acredito plenamente que tu tenhas conversado. A questão é, nessa conversa, digamos, se tu pensasse assim, cara, talvez eu ainda sinta alguma coisa por essa outra pessoa aqui. Ou talvez eu tenha, tipo assim, eu tô balançado. Tu dificilmente chegaria e falar, não, bora parar nosso flerte aqui, Letícia. Assim, só me dá uns 3 meses aqui, só pra ver aqui o que eu sinto realmente por essa outra pessoa. Depois a gente conversa de novo. Isso não ia acontecer, sabe por quê? Ou dificilmente aconteceria, sabe por quê? Você provavelmente perderia a Letícia de vez, porque a Letícia fala, mano, foda-se, eu não vou ficar te esperando. A tua boa vontade de decidir quem que tu gosta e quem que tu não gosta. Segundo, tu também tem que lidar com o sentimento da outra pessoa. Porque tu vai chegar com uma outra pessoa com quem de repente tu já nem falava mais e tal, tu já nem conversava mais. E tipo, não, eu tô voltando aqui pra falar contigo porque eu descobri aqui, eu me lembrei que na verdade eu tenho um sentimento aqui e eu tava a fim de conversar contigo pra gente resolver isso. Tu provavelmente não faria isso porque tem muitos contextos que tu precisa lidar, sabe? Muita coisa que tu precisa lidar, e não é só os teus sentimentos, são os sentimentos das outras pessoas envolvidas nessa equação, entendeu? Eu entendo, eu entendo. Claro, mas você concorda comigo que é pior ainda você fazer isso 9 anos depois? Não, só que, cara, aí entra o ponto que eu quero chegar também, mas um ponto que tu falaste, que eu acho que tu estás... primeiro que é uma dedução, porque o filme não mostra, tanto minha quanto tua vai ser uma dedução, uma suposição no caso, mas
Quando tu falas assim, pô, ela nunca teve essa conversa com ele. Primeiro, a gente não sabe, como eu falei, porque o filme não mostra se sim ou se não. Mas, dado o contexto, a forma como ela conversa com ele, a forma como eles são abertos um com o outro, até a própria coisa que ela fala, ela chega e fala, olha, não, você tinha razão, ele realmente veio aqui pra me ver. E a forma como ele lida com isso de, assim, de uma forma racional, ele não vai pra cima dela, não te falei, porra, e tal, por que tu foste ver ele, então, caralho, não sei o quê, porque ele veio aqui só pra ficar contigo, ele não faz isso em nenhum momento. Então, isso me denota que ele provavelmente sabia da importância de que essa pessoa tinha na vida dela, pô, entendeu? Que provavelmente essa conversa, ela existiu sim, entendeu? E assim, e aí entra o ponto que, não é que eu acho necessariamente que tu estás errado, dizer, pô, era melhor ela ter resolvido isso antes. Eu concordo, realmente, provavelmente era melhor ela ter resolvido antes. Mas o que eu quero te mostrar é que eu acho que é o que o filme traz. A vida não é tão simples. A gente toma escolhas, a gente toma decisões, tá? Baseado ali no que a gente acha que é melhor naquele momento. Eu tenho uma coisa que eu falo sempre, assim, que eu não posso viver o hoje com o que eu vou saber amanhã, tá? Então, tipo assim, eu não posso... Eu tomo decisões com o que eu acho que é melhor hoje. Tipo, eu tô aqui com uma pessoa nesse mesmo exemplo que a gente deu aí, né, usando a tua vida de exemplo, com a Letícia. De repente, por mais que tu tivesse, eu tô numa dúvida e tal, mas, cara, tu tá ali com uma pessoa, pô, eu tô flertando aqui com a Letícia, tô iniciando. Pô, a gente tem uma conversa legal, a gente tá se conectando, eu realmente tenho sentimentos por essa pessoa, a nossa coisa que tá fluindo, eu acho que eu tenho futuro com essa pessoa, eu não vou estragar tudo isso pra ir tentar ver e descobrir se, de repente, quem sabe, o sentimento que eu tenho por uma outra pessoa que, de repente, eu já nem converso direito, mas realmente existe, realmente... Tu não vai fazer isso, mano. Porque se você não faz isso no começo, imagina 9 anos depois, pô. É isso que eu digo. Toda a história construída, toda a vida, você não vai estragar, jogar tudo pro ar. Mas aí é que tá, cara. Tipo assim, pra mim, ela encontra ele no filme, beleza. Eles passeiam e tal, não sei o quê. E ela encontra ele, eu acho que tem muito essa coisa do cara, era uma pessoa que era muito importante pra mim e tal, e eu tenho que entender o que eu sinto por ele. Eu não acho que ela vai lá e tipo, pô, eu vou descobrir o que eu sinto por esse cara, e se eu realmente tiver afim dele, foda-se meu marido. Tanto que, na conversa que eles têm quando eles estão deitados, ela fala sobre isso. Ela fala, quando o marido dela fala, pô, numa história de um filme, né, eu seria o vilão da história, né? Eu seria a pessoa que entra no meio de um relacionamento de duas pessoas que se amam desde a infância, que se reencontraram. Olha só esse enredo, né? E ela fala, tipo assim, cara, você não é o vilão da minha história. Você é a pessoa com quem eu compartilhei a minha vida, com quem eu decidi me casar, sabe? Então, assim, ela coloca muito claramente pra ele o papel de importância que ele tem na vida dela. Então, ela claramente, por mais que ela... E, assim, isso pra mim também é muito importante na história, que é o seguinte... Eu olho o amor, não é só pra mim o sentimento. O sentimento do amor. Não, o amor, ele é sentimento e decisões e atitudes. Então, sim, eu acho que uma pessoa que ama uma outra pessoa, uma pessoa X, ela pode ter algum tipo de sentimento, de dúvida ou de balanço, digamos, por um terceiro. Eu acho que isso pode acontecer em qualquer momento da vida, com 1 ano de relacionamento, com 1 mês, com 20 anos de relacionamento, não importa, sabe? O que eu acho que define de verdade a força desse amor e do teu compromisso com a pessoa é se tu vai decidir ficar. O que tu vai decidir fazer em relação a esse sentimento. É isso pra mim que importa muito mais, sabe? Isso pra mim é o reflexo realmente do sentimento que tu tens. É o companheirismo, é a parceria. E eu não vejo isso faltar no relacionamento da Nora com o Arthur. As conversas deles, as conversas francas deles, sabe? O respeito que ele tem pelos sentimentos dela. Tudo bem, eu concordo contigo também quando tu fala que do egoísmo dela, no sentido de que eu, por exemplo, Lucas, provavelmente, eu, Rafa, provavelmente não faria o que ela fez. Provavelmente eu não iria pra esse encontro, eu não sairia e tal. Inclusive tem uma situação que já ocorreu similar, tá, comigo, e eu não tomei a decisão de ir, por respeito à pessoa com quem eu estava, entendeu? E que eu te encontro melhor no off também, Lucas. Não vale a pena trazer pro ao vivo aqui, né? Pro ar, aliás, que não é ao vivo. Mas assim, eu não tomaria essa atitude. Então, sim, existe uma espécie de egoísmo, talvez. Existe uma espécie de falta de consideração um pouco com os sentimentos do marido. Sim, talvez exista. Eu não vou anular essa parte.
Mas eu entendo também essa atitude. Eu não acho que essa atitude é um completo desrespeito, é um completo absurdo. Sabe como foi a sensação que tu tiveste, você deu a interpretação que tu tiveste da situação, entendeu? Enfim, eu tirando essa parte da revolta, né, do questão do enredo e roteiro, etc., eu acho que o filme, ele é um bom filme, sim, né, eu sei que eu só tô tacando pau aqui há muito tempo, durante quase todo o podcast, desde que eu comecei a falar, né, mas o filme como um todo, ele é bem construído, de fato, e aqui vai uma outra curiosidade, né, é o primeiro longa-metragem da Celine Song. É o primeiro filme de longa-metragem que ela traz. E ela já chega com uma bomba dessas, né? Então, assim, é um filme realmente que tem um peso muito forte, mostra a marca da diretora, mostra que ela veio realmente pra ficar, que ela tem um grande potencial, né? Além das grandes atuações, realmente. A Greta Lee, ela atua muito bem no filme. O Teo Yoo, que é o Rei Sung, ele também consegue atuar muito bem, né? Ele mostra ali que ele é meio amargurado, meio triste até, né? Parece que falta alguma coisa nele. Eu acredito que seja um pouco dessa forma do personagem mesmo, de ser um pouco mais retraído. Nos momentos que é pra ele ser um pouco mais emotivo, que ele se solta um pouco mais, ele consegue entregar pra gente, né? A Greta Lee, até o Rafa mesmo vem comentando aqui no off, né? O olhar dela, só a forma como ela olha, às vezes entrega muito, né? Dá na cara tudo aquilo que ela quer falar com o olhar. E, cara, o filme, ele, de fato, assim, tecnicamente falando, ele é realmente um filme bom. Eu gosto principalmente das cenas em que mostra a dualidade do, entre aspas, casal, né, do Rei Sung e da Nora. Principalmente quando eles são crianças e vão se despedir. No momento que eles vão se despedir, o Rei Sung vai subir uma escada, não sei se eu confundi, se eu troquei, tá? Mas o Rei Sung vai subir uma escada e a Nora vai seguir uma reta. Ele vai seguir e ela vai seguir a escada. Isso, legal. E mostra claramente uma diferença de dualidade no contraste da cena, né, na sombra. Contraste dessa sombra, vai dar no meio. A saturação é diferente, né? Talvez por causa da forma do sol ali, como é gravado a cena. É muito forte porque mostra claramente que é o mesmo caminho, só que leva a dois lugares completamente opostos. Por mais que não seja só o seguir em frente e subir enquanto o outro tá indo reto. Não só a diferença de cores, né? Um vai pra uma cor mais clara, outro vai pra uma cor mais escura. Ele mostra como realmente eles estão separados. E tem uma outra cena que mostra, que complementa essa de quando eles são crianças. Que é a primeira vez que eles se encontram pessoalmente, né? Depois daqueles 24 anos, todos separados. Que é quando eles vão no parque se encontrar. E a câmera pega os dois conversando por um tempo, acho que 2 minutos inteiros. Um falando com o outro. E a câmera não mostra os dois em um plano aberto. Ela fecha o plano e dá um close-up de perfil ali neles, né? Ela fica com o plano fechado, mostrando. Um fala, a câmera vira em um no plano fechado. O outro fala, a câmera muda na edição e mostra o outro falando. Mas os dois nunca estão juntos na mesma cena. Então isso aqui, cara, isso é direção. Absoluto cinema, né? Mostra realmente que a diretora, ela tem um peso muito forte, uma personalidade incrível para as futuras produções, né? Algo para se ficar de olho. Cara, e outra coisa, tem algumas cenas pra mim, trazem algumas metáforas interessantes ali na própria construção da cena. E aí, claro, cara, talvez não tenha sido a intenção da autora, mas, né, da Celine Song, mas foi uma coisa também que eu não sei se eu falei no podcast, se eu falei no off, mas uma história, da feita que ela é criada, o autor pode ter intenção X e Y, mas ela está aberta a interpretações. Por mais que o autor não tenha pensado em algo, não significa que aquela interpretação, aquele pensamento, ele não é válido automaticamente, tá? Então, uma cena, por exemplo, que pra mim é incrível, é a cena que eles estão sentados naquela escadaria, ali, tipo, num porto e tal, num parquinho, enfim. Primeiro que ali, cara, a atuação dos dois é incrível. Eles estão conversando de início, aí eles riem e tal, e depois, justamente, fica aquela situação onde o silêncio, ele fala muito. Porque, cara, assim, existem coisas que precisam ser ditas, que precisam ser conversadas, e eu acho que aí elas são conversadas ali na cena do restaurante. Pra mim é uma cena incrível, sim, tem aquele desconforto, sim, do marido dela ficar de lado, é meio complexa por causa disso, mas eu acho uma cena incrível, assim, nos diálogos deles, a imagem também, a construção, né, ali do ambiente escuro, com as iluminações, cria uma imagética ali, né, uma composição de mise-en-scène muito, muito bonita. Mas assim, nessa cena da escadaria,
quando eles estão nesse silêncio, que tem coisas que precisam ser ditas e claramente parece que os dois não sabem como, ela muito mais naquela situação, pra mim, onde, cara, eu sei que ele precisa me falar coisas, mas eu sei que eu não posso corresponder porque eu tomei a minha decisão, ou pelo menos assim, ela tá propensa, de repente, a tomar essa decisão de tipo, cara, eu tô com meu marido, eu não vou abrir mão do meu marido, eu não vou abrir mão do que eu construir com esse cara que tá do meu lado, me apoiando, vivendo a vida comigo. Então, eu quero saber o que esse cara realmente sente por mim, o que ele vai falar, como é que ele vai revelar isso. Então, parece que existe aquela expectativa dela, de esperar o que ele vai falar. Só que ele tá sempre muito retraído, tu vê até na atuação do Tae Yoo, que também é excelente, como ele sempre tá tenso, ele tá meio corcunda, assim, parece que ele sempre tá carregando um peso o tempo inteiro, que pra mim é um peso que sai muito justamente na cena final deles ali, quando ele vai se despedir, que eu pelo menos eu tenho a impressão que a postura dele tá diferente e tal, onde é aquela sensação de que, tudo bem, eu entendi que a gente realmente não vai viver esse sentimento que eu tenho, ou até mesmo que ela tenha. A vida dela é outra, e eu preciso tocar a minha vida também de uma outra forma. A gente pode até ter uma relação de amizade, a gente pode até continuar se falando, e a importância que a gente teve um pro outro não vai deixar de existir, mas esses sentimentos amorosos, eles não vão prosseguir, pelo menos não nessa vida, né? Como ele coloca ali. Que eu acho também que, inclusive, outra coisa que eu quero falar é que essa questão de vidas passadas, pra mim, não fala só sobre vida no sentido de reencarnações, por exemplo. Mas eu acho que fala muito sobre, como tu mesmo falaste, 12 anos, cara, é um tempo muito grande pra você mudar. E tanto que, em inglês até tem esse termo, né? A lifetime ago. Ou seja, é quando a pessoa fala que passou tanto tempo que esse cara passou o tempo de uma vida. Passou uma vida, entendeu? Por mais que não seja uma vida, literalmente. Então acho que esse Vidas Passadas também fala muito sobre isso. Fala na mudança da Nora, por exemplo, como migrante, como ela se tornou uma outra pessoa, basicamente. Como o tempo, as experiências deles transformaram eles ao longo do tempo, realmente. Como eles eram pessoas X quando criança, eram outras pessoas Y quando estiveram ali mais jovens, e são outras pessoas Z agora, nesse momento de vida mais adultos e tal, mais velhos. E aí, enfim, me prolongo por vários aspectos, mas nessa bendita cena, eles estão separados, eles estão um pouco afastados, e no fundo tu vê um carrossel girando justamente atrás deles e entre eles, né? Eu sinto muito isso como uma metáfora de, cara, o carrossel ele pode demorar, ele pode ir rápido, o que quer que seja, qualquer que seja o tempo que passe, cada cavalinho ele sempre vai voltar pro mesmo lugar, não importa o que aconteça. Eu acho que é muito a sensação que tem ali entre eles, do relacionamento deles girando em círculos. Tipo, a sensação é que eles podem passar por vários momentos, eles podem ir para vários lugares, mas a vida deles meio que sempre vai estar conectada, digamos, àquele momento onde eles estiveram juntos, onde eles conviveram durante muito tempo, e esse sentimento sempre vai existir. Pra mim, eu vejo isso como uma metáfora, ali no carrossel, nessa cena, que eu acho muito bem colocado, numa composição muito bonita também. Então, enfim, cara, dentre diversas outras situações parecidas no filme que, sei lá, muito foda. Eu concordo, inclusive eu complemento essa metáfora do cavalinho, né, que você acrescentou agora. Que é como eu disse, aquela cena deles se separando quando crianças, ela reacontece quando eles são adultos, né, 24 anos depois. Ela subindo as escadas e indo embora, né, pra sua viagem, e ele seguindo reto pra continuar no país, pra continuar vivendo a vida dele. No final do filme, na última cena mesmo do filme, eles se separam, ele entra no Uber pra seguir sua viagem, ou seja, ele segue reto de novo, né, só que dessa vez é ele quem tá viajando, e ela sobe as escadarias da sua casa pra, no caso, ela continuar naquele país. Então, novamente, aquela separação acontece quase que da mesma maneira, com a única diferença de que agora é ele quem vai embora, ele que vai viajar. Então, assim, essa metáfora é muito forte, né? O filme, ele trabalha muito bem com essas voltas, né, que a vida dá das vidas passadas se repetindo novamente. Sim, e acrescento ainda nessa cena do carro, duas formações. Tu vê que quando ele repete a cena dele se despedindo, né, na escadaria quando crianças, a cena não é mais de manhã, ela é de noite. Eu acho que ela traz muito essa coisa do, cara, o tempo passou. As pessoas, elas podem até ser parecidas, mas o momento não é mais o mesmo. Não é mais a mesma coisa, realmente. Pode ser muito similar, mas não é mais realmente a mesma coisa. E uma coisa que é muito interessante quando tu falas, ela sobe a escadaria, só que antes dela subir a escadaria da casa dela e tal, ela anda pra trás.
sabe? Porque é isso, tipo, naquele momento, quando eles eram crianças, dá muito essa sensação, eita caramba, que ela tava subindo, ou seja, ela tava avançando. E ele, por mais que ele estivesse andando pra frente, o plano ele coloca assim, quase que dando a impressão como se ele estivesse indo mais pro lado do que pra frente. E ele continua no mesmo patamar, no mesmo local. E agora, por mais que ele esteja no mesmo patamar, ele vai pra frente, ela vai pra trás. Mas não no sentido de que ela tá regredindo ou algo do tipo, mas no sentido, pra mim, pelo menos, de que ela reviveu aqueles sentimentos e de que ela decidiu onde ela tem que estar. Assim, no sentido de que ela já sabia onde ela tinha que estar. Ela anda pra trás porque ela sabe que aquele local onde ela estava, com o marido dela, com a vida que ela construiu, é onde ela tem que estar. É onde ela decidiu estar. Aquilo que ela construiu é o que tá bom pra ela. E ela tá feliz com aquela vida, por mais todos os sentimentos complexos e avassaladores que ela sente, tanto que ela volta e ela desaba a chorar no ombro do marido dela. Sim. E que eu vejo ali, eu não vejo necessariamente como um choro de tristeza ou algo do tipo, mas cara, é o choro dos sentimentos, é tanta coisa. Sabe, é a menininha que voltou de novo, sabe? É as possibilidades da vida que passaram e de repente ela pode ter vislumbrado já em outros momentos. E são tantos sentimentos que acometem ela ali que a única relação que ela tem é chorar. De repente ela não sabe nem exatamente por quê, sabe? Então pra mim é isso, tipo, essa coisa Uma de vida agora... inteira que ela revive em poucos minutos, né? E isso tem um peso muito forte, de fato. E assim, pra mim é muito essa sensação dele, tipo, agora ele entendeu que ele precisa avançar, que ele precisa ir pra outro lugar, sabe? E ela voltando pra, tipo, onde ela tem que estar, e o marido dela tava esperando ali por ela. Ou seja, volto naquela interpretação que eu tive, de tipo, ele deixou o marido dela, o Arthur, permite, digamos assim, que, cara, olha, a decisão é tua. Eu vou deixar você viver esse momento, eu vou deixar você viver esse encontro, porque eu preciso saber se você vai voltar pra mim inteira. Preciso saber se você vai tomar essa decisão realmente. E pra mim, aquela cena é isso, tipo, é ela mostrando que, cara, isso aqui, eu vou deixar essa pessoa aí, eu vou deixar esse sentimento ir, ou o que quer que tenha sido, e o meu lugar é com você, sabe? Aí você vê que no final ele apoia ela pra subir a escada. Dessa vez ela não tá mais subindo sozinha quando era criança. Ela tem a ajuda do marido. Então esse apoio eu acho que não é um apoio metafórico, né? Não é só um apoio que, ela precisa subir a escada, então ele... Não, ela subiria a escada sozinha. Esse apoio dele pra ajudar ela a subir é que agora eles estão juntos. Ele vai ajudar ela a subir essa escadaria da vida junto dele, né? Exatamente, sabe? E aí, assim, só pra finalizar, eu acho que a gente já tá com um papo extremamente longo, trazendo um pouco dessa questão do imigrante, né? Ou do emigrante, sabe? Tem uma palavra muito forte dela, cara, e eu vou reviver aqui com um comentário que eu fiz uma vez pra minha noiva. Uma palavra, apesar de não ser nem imigrante, nem emigrante, nem nada disso. Mas assim, ela fala muito sobre que o Rei Sung, ele foi atrás dela procurando aquela menina de quem ele se despediu, de quem na verdade ele não pôde se despedir, né? Ele não conseguiu se despedir no passado. Então ela fala, Rei Sung, aquela menina, ela não deixou de existir, mas ela ficou pra trás com você. Aqui, quem tá aqui agora, não é mais aquela menininha. Não é mais aquela menininha que chora por qualquer coisa. Eu sou uma pessoa diferente. Ele fala também sobre, tipo assim, poxa, os gostos dela, se não me engano, de alimentação, a própria forma como ela fala, ele cita em algum momento que ela parece muito mais americana, né, do que coreana ou algo do tipo. Eu acho que tem um diálogo parecido. Então fala muito sobre, justamente, cara, sobre essa mudança de vida e sobre, eu acho que essa dificuldade até que existe, sabe? De um imigrante, cara, ele entender o lugar de pertencimento dele, quem ele realmente é. Eu acho muito forte, inclusive, muito pesado, uma pessoa, por exemplo, vindo do Oriente pro Ocidente e ter que mudar de nome. Porque o nosso nome é nossa característica, cara. É quase como se estivesse demarcando de uma forma oficial que você tá se partindo ao meio. Que você tem você é uma pessoa, você é uma personalidade no Ocidente e você era outra pessoa, outra coisa, outra personalidade no Oriente, sabe? E eu acho isso muito pesado, entendeu? E eu acho que isso existe aqui. E eu lembro que uma vez eu fiz um comentário parecido pra minha noiva, do tipo, pô, se você me perguntar como eu me sinto em relação a uma coisa X, eu não sei te dizer hoje, porque essa coisa X aconteceu na minha infância. O que eu lembro disso é na minha infância, sabe? É na minha infância não, mas assim, é num momento mais jovem meu. E hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, então eu precisaria estar num outro estado de espírito e reviver um momento, uma coisa muito específica, pra eu realmente descobrir como eu me sinto em relação a isso, entendeu? E
pra ela essa camada é muito maior, porque não é só a idade, né? É o país, é a cultura. E ela se mudou 2 vezes, porque ela foi pro Canadá e depois ela ainda foi pros Estados Unidos, sabe? Então ela teve que se acostumar 2 vezes com culturas diferentes, com outras vidas, sabe? Então, cara, enfim, pra mim o filme realmente, ele é cheio de camadas e eu acho que é um filme pra deixar a gente pensando em muitas coisas. Seja pra gostar, pra amar, como eu amei, seja pra desgostar, ou pra, enfim, ter as suas críticas, como tu tivestes, mas eu acho que é um filme muito bem realizado pra fazer a gente pensar pra caramba, de verdade. E pra finalizar, só meu último comentário, antes das nossas notas, esse filme aqui ele não tinha que ser premiado, né, ou indicado pra roteiro original. Ele tinha que ser indicado pra roteiro adaptado, né? Até porque ele é adaptado da vida da Celine Song, que é a diretora. Ela realmente, ela morava na Coreia, né, ela é coreana, e ela viajou pro Canadá com a família quando era jovem, e depois foi pra Nova York buscando ascender na sua carreira. Então tem muito da personagem na diretora também, de certa forma. Vai que ela teve o amor de infância que reencontrou depois de 9 anos de casada, né? Sim, sim. Não, mas eu acho que ela chegou a comentar sobre isso, que tem muito do filme, tem coisas de experiências dela e tal. Isso é um filme bem pessoal. E eu acho que isso que torna o filme um pouco mais palpável, de certa forma, né, em certos momentos. Pra mim, não desce muito o fato dos 3 personagens serem anjos personificados na Terra, né? Mas ainda torna um pouco mais palpável, né? É um filme muito pé no chão, realmente. É um filme bem simples, bem humano, de certa forma, né? Bom, então, vamos encerrar, né? Vamos para nossas notas. Cara, eu acho que todo mundo já entendeu. Minha nota é 10, né? Com certeza. Enfim, por todos os motivos que eu já falei, um filme pra mim incrível. Eu entendo alguns pontos que tu colocaste, Lucas, e tal, mas por mais que aí eu possa até ter críticas ou pensamentos em relação às atitudes que ela toma ou que deixam de ser tomadas no filme, e de uma forma ou de outra eu ainda acho que como história, como construção, essas são características que os personagens colocam e pra mim eles não diminuem o impacto ou a história ou os acontecimentos, sabe? E eu acho que, cara, pra mim, filme incrível pra mim, nota 10. Cara, eu vou dar uma nota 6, tá? Eu vou dar uma nota 6/10. O filme, ele é muito bom, mas é como eu falo, depois de um tempo ele vai causando um certo incômodo, vai causando uma certa frustração, principalmente das expectativas que eu criava no filme, né? Eu tava até conversando com o Rafa no off, né? Eu tenho um ponto de vista muito shakespeariano de romance como um todo, né? De amor como um todo. E o Rafa, ele já é mais desconstruído que isso, né? Ele pensa um certo oposto, né? Não, mas sabe o que eu acho muito louco, mano? É que tu tem essa visão muito tipo, cara, porque o amor, você só ama uma pessoa, e esse amor é intenso, e nossa, mas tu não consegues entender, por exemplo, uma pessoa não superar durante 12 anos, um amor que ele teve, sabe, um sentimento que ele teve durante algum tempo ali na juventude. Eu não entendo isso, cara, porque isso soa meio uma antítese pra mim, entendeu? É complicado, mas assim, o amor, ele é como se fosse uma fase, realmente. Só que você só descobre o amor de verdade quando você tá amando, entendeu? O amor, ele tem camadas de intensidade, ele tem fases de descobrimento, e que você vai se conhecendo ao mesmo tempo que você conhece o amor com o passar do tempo, né? Mas eu acredito que o amor verdadeiro, o amor de verdade, ele existe quando você se entrega de fato pra ele, e esse amor é único, entendeu? Tu és, então, uma pessoa que acredita aquela coisa assim, tipo, se acabou, então nunca foi amor? Eu acredito que não foi amor de verdade. Porque, assim, o amor de verdade, o amor verdadeiro, ele pode acabar. Só que se você encontra uma outra pessoa e você ama essa outra pessoa, então o antigo já não era amor. Era um sentimento muito grande, era um sentimento muito forte e tal. O amor de verdade, pra mim, ele é único. E, como eu disse, existem camadas de amor. Você pode amar uma pessoa e amar outra com mais intensidade, e aí vai se tornar o seu amor verdadeiro, etc, etc. Só que eu acho que o amor de verdade, ele só acaba se ele está fazendo mal. E se ele começa a fazer mal, já não é amor de verdade. Entendi. Complexo. Complexo, mas é meio simples, né? O amor de verdade, ele se separa na morte. E talvez se reencontra numa futura vida, ou num outro plano, ou em algum outro momento, né, da fase espiritual, se você acredita ou não. Se você acredita em outras vidas, vai se encontrar numa próxima vida, entendeu? O amor de verdade, ele é isso. Ele é separado momentaneamente, mas nunca é pra sempre. Não, então assim, pra quem tá ouvindo a gente, o filme, ele tem essa questão da interpretação diferente, muito depende da sua visão de mundo também, muito. É um tema muito universal, é um relacionamento, é uma história muito tocante, independente de qualquer coisa,
Pô, tocou o Lucas bastante, né? Tanto que causou revolta, apreensão, aflição. Causa fortes emoções. Causa fortes emoções. Causa fortes emoções, com certeza, sem dúvida. Mas depende muito, realmente, porque, por exemplo, a minha visão eu não vou dizer que diametralmente diferente da tua, mas que é significativamente diferente sobre essa questão, né, de amor e tal. Então eu acho que isso influencia muito as nossas visões do filme. Então é isso, galera. Mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast vai chegando ao seu final depois dessa discussão gigante. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Então, novamente, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar o nosso conteúdo, a depender da plataforma na qual você esteja nos ouvindo. Estamos também aí no Instagram, @Triângulo Nerd. Não esqueça de nos seguir. Fica aqui o meu abraço e até a próxima. Até a próxima, galera. Valeu. E eu já deixo o questionamento antes de terminarmos. Será que uma vida passada não éramos um triângulo, mas sim um quarteto? Ou um dueto, quem sabe? Vidas Passadas está indicado ao Oscar de 2020. Ô, meu caralho. Que Oscar de porra nenhuma. Pra mim, eu já digo isso, assim, Pra mim, e eu já digo... Ô, caralho, tá... Dá uma pausa, dá uma olhadinha na foto do Bruno ali no grupo. Misericórdia. Vamos lá. 2023 tava meio fraco, pelo visto, né? Então, eu vou porra nenhuma. Que isso, pô? É aquela famosa frase, pra curar um amor perdido. Pra curar um amor... Oh, meu Deus. Isso é tudo, pessoal.